Graça e paz, irmãos. Mais um dia, mais um domingo para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor nesta oportunidade. Querido, uma alegria estar aqui e saber que você já está aí conectado com a gente. Nós já temos um grupo já de pessoas nos acompanhando. Aos poucos, os demais irão chegar e aí nós estaremos com esse culto já completo, com todos aqueles que estão nos acompanhando aqui. Eu louvo a Deus por esse momento, agradeço ao Senhor pela essa oportunidade que nós temos neste domingo em que nós celebramos a ressurreição de Cristo, a vitória de Cristo na cruz e a vitória de Cristo quando venceu a morte. E eu gostaria de te convidar, queridos, a fazer uma leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Abra a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 24, nós vamos fazer a leitura aqui. Se você estivesse aqui comigo, na igreja, estaríamos fazendo uma leitura responsiva. Mas como você está aí na sua casa, eu gostaria que você fizesse essa leitura junto comigo, juntamente com os seus aí, e que nós pudéssemos juntos fazer essa leitura juntos, para acompanhar esse texto da palavra de Deus. Lucas, capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo 13, o texto que o editor da Bíblia traz como título, Os discípulos no caminho de Emaús. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. Vocês comigo. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas das mulheres das quais que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes os que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. Então, entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro:
porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Esse texto é um texto que dá vontade de estar junto com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. As verdades contidas nesse texto, quando eles dizem assim: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras. Querido, eu gostaria que nesta noite, ao lermos a palavra de Deus, ao cantar a respeito da vitória de Cristo lá na cruz, ao cantar a nossa salvação, que estas palavras possam ser direcionadas ao teu coração pelo poder do Espírito Santo e que haja em nossos corações, no meu coração, no seu coração, esse ardor, esse calor no coração pela exposição da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra que é fiel e verdadeira. Obrigado pela tua vitória lá na cruz. Obrigado, ó Deus, porque assim como o Senhor trouxe e explanou essas palavras, ensinando aqueles discípulos no caminho de Emaús, o Senhor tem nos ensinado e pelo poder do Espírito Santo, o Senhor tem aplicado estas palavras em nossos corações. Ó Deus, nessa noite, quando nós nos reunimos diante da tua palavra, diante da tua presença para te cultuar e te adorar, nós aqui na igreja, Senhor, e os nossos irmãos em suas casas, diante, Senhor, das suas famílias, junto com os seus agregados ali, ó Pai, que a bênção do Senhor, que a graça do Senhor, que o amor do Senhor, que o Espírito Santo de Deus esteja em cada coração, e que nesse momento de culto possamos adorar o teu nome, louvar o teu nome e apresentar diante de ti as nossas orações, apresentar diante de ti os nossos louvores e ouvir a tua palavra em nosso coração, ó Pai. Ó Deus querido, fica conosco, nos abençoe e abençoe a todos quanto juntos estamos aqui nesta oportunidade, nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te suplicamos, ó Pai. Amém, amém, amém. E nós vamos louvar a Deus, querido, nós vamos cantar, glorificando a Deus, o nosso Senhor, vitorioso Salvador. Pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me perdoou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem morreu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança restaurou, graça e paz nos revelou. Estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar.
sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me mostrar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me mostrar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Irmãos, graça e paz. Nós nos alegramos de estarmos aqui mais uma vez nessa noite para louvarmos o Senhor. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos em Apocalipse, no capítulo 7, dos versículos 9 até o versículo 11, que diz assim: depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e a glória e a sabedoria, as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Esse trecho da palavra do Senhor narra a visão de João, vendo-os glorificados diante do Senhor. E chegará esse dia em que nós glorificaremos o Cordeiro Santo de Deus, porque toda a honra e toda a glória deve ser dada ao Rei Jesus. E nós, juntamente com todos os povos, toda língua e nação, nós nos dobraremos diante dele e declararemos que ele é o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis. E eu quero convidar você agora para cantarmos essa canção e dizermos glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi que venceu e o livro abrirá. E dizermos que ele é o Senhor, com certeza, o Rei dos Reis. Para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi que venceu e
joelhos se dobrará, toda língua confessará, e Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Por Ele nós existimos e nele nós nos movemos, nós vivemos. Por isso nós queremos dizer ao Senhor que não há outro que se iguale a Ele, que não há nem na terra nem nos céus alguém que se compare ao nosso Rei Jesus. Ele reina soberano sobre todas as coisas e diante dele nós nos prostramos, diante dele nós nos rendemos em louvor e adoração. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa, o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há, Senhor. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa, o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa, o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa, o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim.
Senhor Jesus, nós exaltamos o Teu nome. Nós rendemos ao Senhor toda a honra, todo o louvor, toda a glória. Que o Seu nome, ó Deus, seja exaltado acima dos céus e sobre toda a terra. Que todo joelho se dobre diante do Senhor. Que todos reconheçam que Tu és o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. O enviado de Deus para nos libertar, para nos dar condições de caminhar ao lado do Senhor, de nos unir novamente ao Pai. Que o Senhor é o nosso Redentor, aquele que nos comprou com precioso sangue. Que todos reconheçam, ó Deus, e se dobrem diante da Tua presença, Senhor Jesus. Nós nos rendemos ao Senhor e entregamos a Ti os nossos louvores nessa noite. Em Teu nome santo. Amém. Amém, amém, amém. Irmãos, gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 20. Nós vamos fazer a leitura do versículo 19 até o versículo 23, Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 até o versículo 23. Palavra de Deus, nós teremos uma meditação, onde nós vamos ouvir a voz do Senhor, esta palavra que nós clamamos no início do culto, para que Deus, através dessa palavra, aqueça os nossos corações e traga-nos uma palavra para o meu coração, para o seu coração, para todos aqueles que necessitam de ouvir a voz do Senhor. A palavra de Deus nos diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de algum vos perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se lhe retiverdes, são retidos. Amém. Até aqui o texto da palavra de Deus, onde nós vamos meditar nesta noite. Queridos, entre as fases, as etapas de transições que nós temos em nossa vida, uma delas que eu vejo com muita peculiaridade são as festas de formaturas. As festas de formaturas, ela traz um detalhe muito interessante na realidade das nossas histórias, tanto daqueles que são os formandos, como aqueles que são pais, estão presentes a uma festa de formatura. Parece que você chegou ao fim, mas na verdade é um começo. A pessoa terminou o curso e fez aquela festa de formatura e parece que acabou, e na realidade é da partir dali que começa uma nova etapa. Só é uma mudança, só é uma transição. E quando nós observamos isso na nossa vida, tem vários aspectos, vários detalhes na nossa vida que nos traz essa, quase que, vamos dizer assim, um engano, né? Pensamos que chegamos ao fim, mas na verdade não é o fim, é o começo de uma nova etapa. Só é a transição, só é a mudança. Quando nós encontramos esse texto da palavra de Deus, e exatamente o que celebramos hoje como o dia da ressurreição, nós vemos algo bastante semelhança a isso. Quando pensavam que era o fim, na verdade, estava começando. Havia uma etapa nova a iniciar-se aqui. E aqui, então, quando nós observamos o Evangelho de João, e um evangelho que eu sou cativo a ele por uma peculiaridade que
tem no escrito de João é o João se mostrar como um anônimo no seu evangelho. Eu vejo que nesses dias onde nós temos visto tantas coisas acontecerem, tantas pessoas falando e tantas pessoas pronunciando dizendo verdades e dizendo fatos que preferem enumerar como este é o caminho, esta é a situação, o que está acontecendo é isso. Eu vejo que nós precisamos ser um daqueles anônimos da Bíblia, especialmente aquele anônimo que está lá em Mateus 6:6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás o teu Pai em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. É melhor assim, queridos, nós nos tornarmos um anônimo diante de Deus, em súplica, em oração, por tudo aquilo que se passa em nossa nação, sem expor nossos pensamentos, sem expor aquilo que vemos e aquilo que interpretamos a respeito de tudo o que acontece. Creio que precisamos nos unir em oração como anônimos diante de Deus, para que toda essa história que se passa a respeito dessa crise seja julgada pelo nosso Deus. Na narrativa de hoje, aqui no Evangelho de João, nós temos o primeiro encontro de Jesus com os seus discípulos após a ressurreição. E hoje nós queremos aprender algumas lições aqui, tendo em vista que há alguma semelhança do que ocorre conosco aqui. Vejam bem, eles estavam dentro de uma casa onde as portas estavam trancadas. E eu gostaria, nesta ocasião, aprender lições de um encontro de domingo, e eu queria, para que nós pudéssemos ficar bem próximo da nossa realidade, observar esse texto naquela situação em que nós estamos vivendo, como pessoas por determinação da vigilância sanitária e da saúde, quer seja no âmbito municipal, estadual e federal, guardados em casa no nosso isolamento social. E essa semelhança traz aqui, porque os discípulos também estavam ali isolados, trancados, às portas da casa e onde eles estavam. Então eu quero aprender aqui, olhar para esse texto e ver o que nós podemos ter de lições para um encontro de portas trancadas. E assim, então, começar a observar nesse texto aquilo que nós aprendemos nesse encontro com Jesus, nesse final de tarde de domingo aqui no texto. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, querido, é a saudação de Jesus. Jesus chega e diz simplesmente para eles: paz seja convosco. Ouvindo uma canção do grupo Sola, Projeto Sola, eles cantam numa leitura do Salmo 23, e no coro da canção eles dizem assim: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. E é uma leitura daquilo que nós encontramos no primeiro versículo do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, tendo o Senhor como nosso pastor, o que nós não temos não nos faz falta, porque Ele não nos deixa faltar. Ele é o nosso Senhor. Precisamos aprender a fazer essa leitura em todos os instantes da vida. Quando Jesus chega nesse encontro da casa, e eu quero te convidar a observar um detalhe. Aqueles discípulos que estavam ali, havia discípulos que não viam Jesus desde a quinta-feira à noite. Desde quando Jesus foi preso e os discípulos então fugiram. Pedro seguiu até a madrugada, João esteve ao lado da cruz, mas os demais, não sabemos aonde eles estiveram o tempo todo. Procurei relatos bíblicos para saber, mas creio que a maioria deles, desde quinta-feira, não viam Jesus. Inclusive, nesse encontro aqui, Tomé não está presente.
Eles não tinham visto Jesus desde quinta-feira, e a hora que Jesus chega ao encontro deles, Jesus simplesmente, com ênfase, repete por 2 vezes aqui no texto: paz seja convosco. Tudo o que eles precisavam daquele encontro, quando eles estavam ali de portas trancadas, é a paz de Jesus. E é isso que é um exemplo para nós nesse tempo de crise, nesse tempo de tribulação, nesse tempo esquisito, nesse tempo diferente que nós estamos vivendo, nesse tempo de confusão. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa é da paz de Jesus. E a paz de Jesus é diferente. Quando nós observamos no relato de João, no capítulo 14, versículo 27, a primeira parte do versículo 28, a palavra nos diz assim: deixo-vos a paz. Próprio Jesus falando: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Ouviste o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. A paz de Jesus é a sua presença. É por isso que Jesus chega aqui e, junto com aqueles discípulos, as portas trancadas, com medo dos judeus, ele simplesmente diz: paz seja convosco. Jesus não diz algo diferente do tipo assim: olha, pode ficar tranquilo, não fique com medo dos judeus, que eu vou resolver o assunto. Não, pode ficar tranquilo que com os judeus eu vou enviar anjos para proteger vocês. Não, Jesus disse assim: paz seja convosco. E assim era o suficiente, foi o necessário. Era de tudo que aqueles discípulos precisavam de ouvir do Mestre naquele momento. E é a primeira palavra que Jesus fala após a ressurreição, no encontro com os discípulos: paz seja convosco. Querido, é o que você precisa nesse tempo, é a paz de Jesus no seu coração. É você respirar, é você puxar o fôlego, é você encher os seus pulmões, encher o seu corpo e sentir que a paz de Cristo está com você. Pois essa é tudo aquilo que Jesus tinha para dizer para eles. Talvez alguns queriam abraçar Jesus, talvez alguns queriam tocar em Jesus, talvez alguns queriam ouvir outro tipo de palavra, mas Jesus só expressou esta palavra, e com ênfase, por 2 vezes nesse pequeno encontro, ele repete: paz seja convosco. E foi suficiente. E foi suficiente porque quando nós observamos que é tudo o que eu preciso, é tudo o que você precisa, foi tudo que os discípulos de Cristo precisavam. E ali nós temos um segundo dado a observar, que é a reação dos discípulos. É aquilo que eu também preciso, que você também precisa. A reação dos discípulos alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. No versículo 20, a segunda parte do versículo: alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Tem 3 momentos na Bíblia que nós encontramos sobre uma expressão sobre alegria, ou não entristecer, ou viver o momento da alegria. E eu gostaria de destacar para vocês. O primeiro momento, o momento de Neemias, no capítulo 8, no versículo 10, a alegria do Senhor é a vossa força. Se você está abatido, se você está estressado, se você está desanimado, eu quero dizer que a alegria do Senhor é a sua força. E presta bem atenção, querido, hoje, esse dia, sem medo de errar, esse é um dia muito alegre para Deus. É um dia que nós celebramos, é um dia que a igreja celebra a vitória de Cristo sobre a morte. É um dia que no nosso calendário nós reservamos para cultuar, adorar a Deus e glorificar a Deus, porque o seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. É um dia de comemoração, é um dia de celebração, é um dia de alegria, e essa alegria do Senhor é a nossa força. E nós precisamos de nos alegrar nesse dia, assim como aqueles discípulos se alegraram ao ver ao Senhor. O segundo momento que nós encontramos no Salmo de número 126, quando nós encontramos um texto que, inclusive, nesses últimos domingos que estivemos reunidos aqui, pastor Samuel pregou aqui na igreja, e nós tivemos naquela programação da igreja, ouvindo a leitura do Salmo 126, e aqui nós encontramos a
palavra nos dizendo assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Esta alegria é real. Nós vamos desfrutar dela, eu creio. Nós vamos um dia estar cheio de alegria no convívio aqui, de maneira que a nossa fé nos leva a nos alegrar hoje, porque a promessa do Senhor é que Ele estaria fazendo grandes coisas ao nosso meio, e nós então tomamos posse dessa alegria, e eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Por isso eu posso me alegrar hoje, nesse dia especial que nós celebramos a vitória de Cristo. Mas há um terceiro momento que eu gostaria de convidar a pensar na alegria do cristão. No Evangelho, na revelação que João tem no livro de Apocalipse, no capítulo 21, terceiro versículo, finalzinho do terceiro versículo, início do quarto versículo, diz assim: eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa revelação já foi exibida a João, e lá não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, e as lágrimas dos nossos olhos o Senhor enxugará. Então, querido, nós podemos nos alegrar, porque a vitória de Cristo lá na cruz, a vitória de Cristo na sepultura, é a nossa vitória, e é a vitória que nos traz alegria. E assim então alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Toma posse dessa alegria, seja alegre o seu coração em ver e saber que essa vitória também é nossa, essa vitória também é sua. Mas, querido, nós temos ainda uma última lição nesse encontro de portas trancadas, é que a história ainda não chegou ao fim. E aqui nós encontramos Jesus entregando a missão aos seus discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E se de alguns perdoardes os pecados, seriam perdoados. E lhes retiverdes, são retidos. A nossa missão, a missão dos discípulos, é a missão da igreja, é a missão de cada um de nós. E aqui, queridos, eu destaco particularmente uma ideia de relacionamento. Relacionamento com a missão, relacionamento com Cristo Jesus, relacionamento com Deus, porque assim como o Pai enviou o Filho, agora o Filho envia-nos como seus discípulos, como igreja do Senhor Jesus, para nos relacionarmos com as pessoas, para levar perdão às pessoas, para levar o amor de Cristo às pessoas, para levar o Evangelho ao Senhor, do Senhor Jesus às pessoas, para servir de ponte, de amor, de perdão e mostrar o caminho de volta ao Pai. Somos nós, agora, somos nós aqueles que estão incumbidos da missão de levar o conhecimento, a boa notícia, a verdade de Cristo, a reconciliação do homem com Deus, a restauração, a reconciliação e o perdão em Cristo Jesus. Esta é a nossa missão, esta é a minha missão, é a sua missão. E nós, como igreja do Senhor, entendemos com alegria e recebemos com alegria, porque essa é a missão de que somos do corpo de Cristo e precisamos juntar-se aos discípulos de Cristo espalhados pela terra, continuar adorando ao Senhor, continuar cultuando ao Senhor, continuar testemunhando e deixando a luz de Cristo brilhar em nós, para que outras pessoas conheçam o Salvador Jesus Cristo, para que outras pessoas saiam das portas trancadas e encontrem a alegria do Senhor e encontrem a paz de Jesus Cristo. Esta é a nossa missão, esta é a missão que nós temos diante de Deus. E nós, queridos, somos convidados todos, com fidelidade, a nos tornarmos cumpridores da missão que Jesus
nos confiou. Por isso, quando nós encontramos nesta noite, nesse dia de domingo, com a mesma relação daquele domingo da ressurreição, estando nós as portas trancadas, recebemos com alegria a tudo aquilo que nós precisamos. E o que eu preciso e o que você precisa é da paz de Jesus Cristo. Essa paz é suficiente para nós, essa paz é a presença de Cristo, é eternamente na nossa vida, e ela é importante para mim, para você. Essa paz também vai nos trazer alegria, pois ela é a presença de Cristo. E assim como os discípulos estiveram ao lado de Jesus e se alegraram, porque ao verem o Senhor, essa alegria encha cada um de nós. E assim, querido, possamos, eu e você, cumprir a nossa missão de levar o perdão, ensinar os outros o caminho de Cristo. Vivamos a nossa missão com fidelidade até o fim. Que Deus te abençoe, que Deus te faça alegre, feliz, fiel e determinado em cumprir a missão do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que assim como igreja do Senhor, a cada dia, possamos viver para glorificar o seu nome, para cultuar e adorar. Viver na paz do Senhor, desfrutar da alegria de ter o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo junto conosco e viver a missão que a nós Ele nos confiou. Que assim seja comigo e com você, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos orar e após a oração nós teremos um último cântico, onde nós estaremos adorando e louvando ao Senhor Jesus e assim encerrando o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Feche os teus olhos, queridos, vamos orar ao Senhor. Deus querido, obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Obrigado, Senhor, porque a vitória alcançada na cruz é a nossa vitória. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos chamou para cumprir a missão de ser luz no meio das trevas. O Senhor nos chamou para sermos discípulos do Senhor. O Senhor nos qualificou para te servir. E hoje, ó Pai, nós nos alegramos por reconhecer que somos teus filhos, teus discípulos. E entendemos, ó Pai, que tudo o que nós precisamos é da tua paz. Encha-nos com a tua paz, ó Pai, e nos dá a alegria de te servir. Abençoe cada um dos teus filhos nas suas casas, nos seus lares. Traga, Senhor, tranquilidade e traga a paz do Senhor sobre todos nós. Nós oramos e te pedimos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não olhe seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou, não olhe as circunstâncias, não olhe seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma, não é porque eu olho ao meu redor. Este gozo que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor.
aleluia, oh glória.